Fala galera, estamos de volta aí no YouTube, continuando a nossa série em Gálatas. Vocês vão lembrar que nos últimos vídeos eu estava comentando que até o final do capítulo 2, Gálatas, Paulo está dando a sua autobiografia. Ele está falando sobre si mesmo, para que aqueles judeus que estavam criticando o seu ministério pudessem ter uma real clareza de quem era a pessoa de Paulo e de que ele foi instituído não por homens, mas pelo próprio Deus, o próprio Cristo. Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 2 inteiro. Não vou falar de vários versículos, mas eu escolhi um versículo aqui chave que me despertou o interesse e tem muito a ver com coisas que eu venho lendo ao longo desses meses. No versículo 4, que é o versículo que eu vou destacar para que a gente converse aqui um pouco, Paulo diz o seguinte: e isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Ou seja, Paulo aqui fala que através de Cristo ele alcançou uma liberdade. Só que esses judeus cristãos estavam sendo enviados para tentar o colocar de volta a uma escravidão. Só que não mais uma escravidão física, mas uma escravidão de vida baseada na lei e não na fé. E vocês sabem que eu estou dando toda uma ênfase, né, para essas conversas aqui de Gálatas com a questão do legalismo cristão, né? Como Paulo combatia isso, porque o tema central dessa carta tem muito a ver com isso. E Paulo expôs para os cristãos que o evangelho e a vida cristã é baseada numa vida de fé, numa vida de crer naquilo que Deus conquistou para eles e que eles podem tomar posse daquilo através da fé deles e não por práticas humanas naturais. E isso não leva ninguém a nada. É legal que a gente pode ver nesse capítulo 4 que os judeus cristãos estavam, de uma certa forma, incomodados com a liberdade de Paulo. Porque Paulo, como eu falei antes, ele foi para Jerusalém e começou a expor para os cristãos as coisas que Deus vinha fazendo entre os gentios e de como eles, os gentios, estavam vivendo um cristianismo sem as práticas que os judeus cristãos estavam ainda presos a elas. Lembra que eu falei com vocês nos outros vídeos que muitos judeus, mesmo cristãos, continuavam seguindo as tradições alimentares, continuavam às vezes preservando o sábado, e continuavam ainda com algumas práticas que estavam ali na Torá. E aí Paulo começa a comentar sobre eles e sobre um evangelho que agora eles estão vivendo e experimentando, em que eles não estavam precisando praticar essas coisas todas para viverem a liberdade em Cristo Jesus. De certa forma, essa liberdade começa a incomodar. E quando eu pensei nisso, eu até pensei no título do vídeo dessa forma: a liberdade que incomoda. Por que eu pensei nisso dessa forma? Porque quando a gente fala de liberdade, isso é um termo muito complexo, né? Porque a gente, como cristão, pode entender isso de uma forma muito errada, entendeu? E Paulo, preocupado com isso, fala lá no capítulo 5 que nós, com a nossa liberdade em Cristo, não devemos dar ocasião à carne. Então Paulo fala assim, cara, nossa liberdade, ela é condicionada. Se ela é condicionada, então ela é uma liberdade de fato? Nós vamos conversar isso um pouco mais daqui a pouco. Mas quando a gente fala de liberdade, a gente tem que entender que liberdade, na verdade, tem a ver com você viver em essência. Você viver aquilo que você foi chamado para ser em essência. E nós temos que entender que o homem em si, quando ele foi projetado por Deus, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado para ser segundo a imagem dele. Então nós fomos criados para refletir o próprio Deus. Então a gente tem que entender que nós, em essência, fomos chamados para expressar a glória de Deus. Então a nossa liberdade hoje tem a ver com agora a nossa possibilidade de ser essa expressão. Vocês entendem? Liberdade não tem a ver com a gente poder fazer o que a gente quer, mas liberdade tem a ver com a gente conseguir ser, em essência, aquilo que Deus projetou a gente para ser. Só que isso a gente só alcança agora por meio da fé. Porque somente por conta da cruz e do sangue do Senhor Jesus Cristo que a gente hoje tem a possibilidade de ser, em essência, aquilo pelo qual Deus projetou a gente. E isso
é a base do Evangelho. E isso é a vida que a gente crê até hoje. A gente deve continuar crendo. Só que nós, como homens, e como o pecado que existe em nós nos privamos de viver a liberdade. Essa liberdade. Porque ela é desafiadora. Porque ela, muitas das vezes, não é palpável. Porque ela, muitas vezes, não dá para ser medida. Mas só dá para ser vivida através da fé em Cristo Jesus. E por conta dessa dificuldade de conseguirmos mensurar ou de validar nossas práticas cristãs, nós vamos começando a criar estruturas e mecanismos onde a gente consiga, de uma certa forma, metrificar a nossa santificação, metrificar a nossa vida cristã através de uma leitura humana em que a gente pode olhar e falar, agora estou me tornando um cristão melhor ou me tornando um cristão pior. Então a gente vai criando várias estruturas humanas e várias formas de conseguirmos ler o que é de fato a nossa evolução cristã. Quando Deus conquista a liberdade pra gente, em Cristo, ela se torna um desafio porque ela expressa nitidamente a dependência que a gente precisa de Deus. Porque ela se manifesta e ela só pode ser vivida através dessa dependência. E nós sabemos que lá no Éden, o que o homem decidiu ser? Independente. Então, quando ele decide ser independente, ele começa a criar mecanismos para que ele consiga se sentir bem com as ações que ele faz, com que ele produz. Para que ele consiga entender que aquilo que ele está fazendo tem algum valor de fato. Só que muitas das vezes esses mecanismos que nós vamos criando para que nós possamos conseguir medir nas nossas ações diante de Deus, eles nos privam de viver a liberdade em Cristo. E eles muitas das vezes nos levam a achar que estamos vivendo diante de Deus de uma forma íntegra e santa, mas na verdade estamos vivendo para satisfazer os nossos próprios desejos cristãos, nossos desejos que nós criamos, ou a nossa métrica de aceitação diante de Deus. Por isso que essa liberdade estava incomodando esses judeus, porque eles criaram um mecanismo de conseguir medir a santificação deles, de conseguir medir o quão melhor eles estão se tornando ou não. E Paulo não está vivendo debaixo dessa realidade. Paulo aqui está vivendo segundo a direção de Cristo e querendo se tornar em essência parecido com ele. E o perigoso é que muitas vezes esses mecanismos eles vão se tornando simplesmente manifestações visíveis para que possamos conseguir metrificar nas nossas ações. Por isso que viver em essência a liberdade em Cristo é um desafio, porque viver a liberdade em Cristo não tem a ver com viver de forma permissiva, não tem a ver com viver de forma pecaminosa, não tem a ver com viver de forma leviana, mas sim tem a ver com o desafio de viver em dependência de Cristo para se tornar em essência aquilo que Ele nos projetou para ser. Então, meus irmãos, que a gente cada dia mais possa se livrar desses nossos mecanismos que nós criamos para medir a nossa fé e realmente abraçar o desafio de viver uma vida em fé que glorifica a Deus. E baseado na palavra de Deus, a gente possa ser segundo Cristo foi. Sem a gente ter essa referência diante da gente o tempo todo, vamos nos deixar levar pelas circunstâncias, pelos mecanismos que criamos, por essas estruturas, porque elas são palpáveis, elas nos trazem segurança, elas nos trazem sentimento de realização, quando na verdade muitas das vezes nos impede de viver uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Sabe? O legalismo, muitas das vezes, ele é um desafio, porque ele traz segurança humana, terrena e momentânea pra gente, sabe? Só que muitas das vezes ela nos priva de viver uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e crie expectativa pelos próximos vídeos. Espero que esse papo desperte em você o desejo de se livrar de práticas vazias e humanas que não têm fundamento bíblico e que você se desafie a viver uma fé genuína em Cristo Jesus. Deus te abençoe e grande abraço.